Eles achavam que eu já não tinha forças para andar, muito menos para pegar um táxi. Achavam que a velha teimosa, como eles me chamavam pelas costas, ia definhar naquela cama estreita de asilo até o último suspiro, esperando por uma visita que nunca viria. 2 anos. 730 dias de silêncio. Foi esse o tempo que eles levaram gastando o meu dinheiro, vivendo na minha casa, rindo da minha ausência. Mas eles esqueceram de um detalhe importante. Eu sou velha, mas não estou morta. E quando eu bati na porta da minha própria casa no meio daquela festa de aniversário, a música parou. O copo de cristal caiu da mão da minha filha e se espatifou no chão. O barulho dos cacos foi a única coisa que se ouviu antes da minha voz ecoar. A festa acabou e o despejo de vocês começa agora. Meu nome é Cecília. Tenho 82 anos e durante a maior parte da minha vida fui o pilar que sustentava a família Alencar. Não digo isso com vaidade, digo com a tristeza de quem carregou o mundo nas costas e quando precisou de um ombro, encontrou apenas o vazio. Antes de vir para este lugar, para o residencial Vale do Sol, eu tinha uma vida cheia. Minha casa, um sobrado antigo com varanda grande e jardim cheio de samambaias, era o ponto de encontro de todos os domingos. Eu acordava às 5 da manhã para preparar a massa do pão caseiro que o Ricardo tanto gostava. O cheiro de café fresco e bolo de fubá era o perfume da minha casa. Eu era feliz, ou pelo menos achava que era. Fiquei viúva há 10 anos. Meu marido, o Augusto, era um homem bom, trabalhador. Deixou-nos confortáveis. Não éramos ricos, milionários, mas tínhamos imóveis. Tínhamos economias, uma vida construída com muito suor e honestidade. Quando ele se foi, transferi todo o meu amor e dedicação para meus 2 filhos, Ricardo e Vanessa. Ricardo, o mais velho, sempre foi ambicioso, mas desorganizado. Vivia trocando de carro, sempre com um projeto novo de negócio imperdível que precisava de um empréstimo meu. E eu dava. Como negar? Era meu menino, já a Vanessa. Vanessa era a minha princesinha, vaidosa, gostava de roupas caras, de manter as aparências. Ela sempre me dizia: "Mãe, a senhora precisa descansar, a senhora trabalha demais nessa casa enorme." Eu achava que era cuidado. Eu achava que era amor. Tudo começou a mudar numa tarde de terça-feira, chuvosa e cinzenta. Eu tinha escorregado no banheiro. Nada grave. Apenas um roxo no quadril e um susto grande. Mas foi o suficiente. Foi a desculpa que eles precisavam. Naquela noite, eles apareceram lá em casa. Não trouxeram flores nem remédios. Trouxeram folhetos. "Mãe", Ricardo começou, com aquela voz mansa que ele usa quando quer pedir dinheiro. "A gente ficou muito preocupado com a sua queda. E se a senhora bater a cabeça? E se a gente não estiver por perto?" "Eu estou bem, meu filho", eu respondi, ajeitando a manta no meu colo. "Foi só um escorregão. O piso estava molhado." "Hoje foi um escorregão, mãe. Amanhã pode ser uma fratura." Vanessa completou, segurando minha mão. As unhas dela estavam impecáveis, pintadas de um vermelho vivo, frias como gelo. "Nós encontramos um lugar maravilhoso. É como um hotel, mãe. Tem atividades, tem médicos 24 horas, tem gente da sua idade." "Asilo?" perguntei, sentindo um nó apertar minha garganta. A palavra tinha um gosto amargo, de metal enferrujado. "Não, mãe. Que asilo? É um residencial sênior." Ricardo corrigiu rápido, ofendido. "É temporário. Só até a senhora se recuperar totalmente do quadril e a gente reformar o seu quarto aqui em casa, colocar barras de segurança, tirar os degraus. 1, talvez 2 meses." Eu olhei para os 2, meus filhos. Eu troquei as fraldas deles. Eu velei o sono deles quando tinham febre. Eu paguei a faculdade que o Ricardo nunca terminou e o curso de design da Vanessa. Como eu poderia desconfiar? Como uma mãe olha nos olhos de um filho e enxerga traição? A gente não enxerga. A gente enxerga o bebê que amamentou. Aceitei. Assinei os papéis que o Ricardo colocou na minha frente sem nem ler direito, porque meus óculos estavam longe e eu confiava neles. "É para a sua internação, mãe", ele disse. A mala que a Vanessa fez para mim
era pequena. Não precisa levar muita coisa, mãe. Logo a senhora volta, ela disse, dobrando meus cardigãs de lã com pressa, como se quisesse se livrar logo daquela tarefa. O dia que saí da minha casa foi o dia mais triste da minha vida. Mais triste até que o enterro do Augusto. Porque quando o Augusto morreu, a casa ainda estava cheia de vida. Mas quando fechei o portão naquele dia, senti um arrepio na espinha. Olhei para as minhas samambaias na varanda, balançando com o vento, e tive uma certeza dolorosa, uma intuição de mãe que a gente teima em ignorar. Eu não voltaria tão cedo. O trajeto de carro foi silencioso. Ricardo dirigia olhando fixamente para a frente. Vanessa mexia no celular, digitando rápido, sorrindo para a tela. Ninguém segurou minha mão. Ninguém me perguntou o que eu estava sentindo. Quando chegamos ao Vale do Sol, a fachada era bonita, admito. Tinha um jardim bem cuidado. Mas assim que entrei, o cheiro me atingiu. Não era cheiro de hotel. Era cheiro de sopa rala, de desinfetante barato e de solidão. Aquele cheiro adocicado e enjoativo de lugar onde as pessoas esperam a morte. Me colocaram num quarto compartilhado. Mas vocês disseram que era um quarto só meu, sussurrei para o Ricardo. É só por uns dias, mãe, até vagar a suíte, ele respondeu, já olhando para o relógio. A gente precisa ir, o trânsito vai ficar horrível. Vocês vêm no domingo? Perguntei, sentindo o pânico começar a subir pelo peito, transformando meu coração num pássaro preso na gaiola. Claro. Mãe! Domingo sem falta. Vamos trazer aquele pudim que a senhora gosta. Vanessa me deu um beijo na testa. Um beijo seco, rápido, que não deixou calor nenhum. Eles viraram as costas e saíram andando pelo corredor. Eu fiquei ali, na porta do quarto 104, vendo meus filhos se afastarem. Eu queria gritar. Queria correr atrás deles e dizer que tinha mudado de ideia, que preferia ficar sozinha na minha casa correndo o risco de cair. Mas minhas pernas não obedeceram. Eu sentei na cama dura, olhei para a parede pintada de um creme desbotado e esperei. Os primeiros dias foram de uma esperança ingênua, quase infantil. Eu ficava sentada na varanda do asilo, olhando para o portão de entrada. Cada carro que encostava, meu coração disparava. É o carro do Ricardo, eu pensava, mas nunca era. Eu fiz amizade com a dona Lourdes, minha companheira de quarto, uma senhora doce que vivia abraçada a uma boneca de pano. Ela me disse no segundo dia: não fica olhando para o portão, querida. Isso faz doer a vista e o coração. Quem quer vir, vem. Quem não quer, arruma desculpa. Eu me recusei a acreditar nela. Meus filhos eram diferentes. Eles prometeram. Eles iam reformar meu quarto. Era temporário. O primeiro domingo chegou. Eu tomei banho cedo, coloquei meu melhor vestido, passei um pouco de batom. Sentei na recepção às 9 da manhã. O relógio na parede fazia um tic-tac que parecia martelar dentro da minha cabeça. 10 horas, 11 horas, meio-dia. O cheiro do almoço do asilo, frango cozido sem tempero, começou a empestar o ar. O telefone da recepção tocou. A enfermeira atendeu, olhou para mim e fez uma cara de pena. Aquela cara de pena que eu aprenderia a odiar. Dona Cecília, é seu filho. Peguei o telefone com as mãos trêmulas. Ricardo, vocês estão chegando? Oi, mãe. Então aconteceu um imprevisto. O carro da Vanessa quebrou. Estamos aqui esperando o guincho. Não vai dar para ir hoje. Mas meu filho, eu estou esperando. Eu sei, mãe. Desculpa. Semana que vem, sem falta. Fica bem, tá? Beijo. O telefone ficou mudo. Nem deu tempo de dizer que eu amava ele. Voltei para o quarto, tirei o vestido bonito, dobrei com cuidado e deitei na cama. Pela primeira vez chorei. Não aquele choro barulhento, mas aquele choro quieto de idoso, onde as lágrimas escorrem para dentro do ouvido e a gente sente o gosto salgado da própria tristeza. Naquele dia, eu ainda não sabia, mas aquele telefonema seria o padrão da minha nova vida. A reforma do quarto nunca terminaria. O carro sempre quebraria. E eu estava apenas começando a entender o tamanho do buraco onde tinham me jogado.
Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. O conceito de tempo dentro de um asilo é diferente. Lá fora, o mundo corre. Aqui dentro, o tempo se arrasta, pesado, como se cada hora tivesse 100 minutos. Minha rotina se tornou uma repetição cinza. Acordar, tomar os remédios que me deixavam sonolenta, comer a papa sem gosto, olhar para o jardim, dormir. Eu sentia meu corpo ficando mais fraco, não por doença, mas por falta de uso, por falta de abraço. A pele da gente, quando não é tocada com carinho, parece que seca, vira pergaminho. Ricardo e Vanessa vieram me visitar 3 vezes no primeiro ano. 3 vezes em 365 dias. Eram visitas rápidas, de 15 minutos. Eles não sentavam. Ficavam em pé, olhando o celular, com aquela pressa de quem tem um compromisso mais importante do que a mãe que lhes deu a vida. E a reforma? Eu perguntava, cada vez com a voz mais fraca. Está indo, mãe. O pedreiro sumiu, deu problema na infiltração. É uma dor de cabeça. Ricardo mentia. Eu via nos olhos dele. O olhar dele desviava do meu. Ele olhava para a parede, para a janela, para os sapatos, mas nunca para dentro dos meus olhos. Mas o pior não eram os dias comuns. Eram as datas. O Natal daquele primeiro ano foi o golpe mais duro que recebi até então. O asilo montou uma árvore de plástico no refeitório, com luzes que piscavam num ritmo irritante. Houve uma ceia às 6 da tarde. Panetone seco e suco artificial de uva. Eu passei o dia inteiro perto do telefone. Eles vão vir me buscar, eu dizia para a dona Lourdes. Natal é família, eles nunca me deixariam aqui no Natal. Dona Lourdes apenas acariciava sua boneca e dizia: Come o bolo, Cecília, o bolo tá bom. Às 8 da noite o telefone tocou. Era Vanessa. Mãe, Feliz Natal! Ao fundo, eu ouvia risadas, música alta, barulho de talheres batendo em pratos. O barulho da minha casa. Vanessa, vocês não vêm? Ai, mãe, tá uma correria aqui. O Ricardo convidou uns sócios, a casa tá cheia. A gente achou melhor não tirar a senhora daí, sabe? Muito barulho, a senhora ia ficar cansada. E também já está tarde. Mas eu estou sozinha, minha filha. A senhora não está sozinha. Tem as enfermeiras, tem seus amiguinhos aí. Olha, mãe, preciso desligar, o peru vai queimar. Amanhã a gente passa aí. Eles não foram amanhã. Eles foram em janeiro. Foi nessa época que comecei a sentir algo mudar dentro de mim. A tristeza profunda, aquela que me fazia querer dormir o dia todo, começou a dar lugar a outra coisa. Uma brasa pequena, mas quente. Comecei a prestar atenção. Parei de tomar os remédios para dormir que as enfermeiras davam à noite. Fingia que engolia e cuspia no lenço de papel. Eu precisava ficar acordada. Precisava pensar. Eu comecei a perceber os olhares dos funcionários. Um dia, a enfermeira-chefe, uma moça chamada Kátia, que sempre foi muito dura, estava conversando no corredor com a administradora. A porta do meu quarto estava entreaberta. Eu segurei a respiração. É uma pena, a dona Cecília, dizia a Kátia. Uma senhora tão lúcida. Lúcida e rica, pelo que parece, respondeu a administradora, folheando uma prancheta. Os filhos pagam a mensalidade com cheques da conta conjunta dela. Mas esse mês o cheque voltou. Voltou? Sem fundos. O filho ligou dizendo que teve um problema com o banco, mas que logo resolvia. Disse para a gente cortar os extras dela. Nada de fisioterapia extra, nada de cabeleireiro. Coitada, e ela vive perguntando da reforma da casa. Que reforma, Kátia? O filho dela me disse na admissão que a casa está à venda. Eles não vão tirar ela daqui nunca. É vaga permanente. Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. O ar me faltou. Tive que me segurar na beirada da cama para não cair. Venda? Vender a minha casa? O meu santuário? Naquele momento, todas as peças se encaixaram. A pressa, a reforma eterna, a falta de dinheiro, os documentos que assinei sem ler. Eles não estavam cuidando de mim. Eles estavam me descartando.
Eles tinham me enterrado viva para colocar a mão na herança antes da hora. A sensação de inutilidade que eu carregava sumiu num estalo. Deu lugar a uma raiva fria, calculista. Eu olhei para as minhas mãos enrugadas. Elas tremiam, mas não era de fraqueza, era de ódio. Na visita seguinte, 2 meses depois, Ricardo apareceu sozinho. Estava com um carro novo, uma caminhonete importada enorme que ocupava 2 vagas. Ele veio com papéis. Mãe, preciso que a senhora assine isso aqui. É só uma autorização para o banco, para eu poder resolver aquele problema da sua aposentadoria que travou. Eu peguei o papel. Meus óculos estavam no rosto dessa vez. Não era autorização de banco, era uma procuração de plenos poderes. Uma procuração que dava a ele o direito de vender, comprar, movimentar contas e transferir imóveis em meu nome, sem precisar da minha assinatura nunca mais. Ele sorria, aquele sorriso de menino que quebrou o vaso e escondeu os cacos. É só uma burocracia, mãe. Assina aqui. Eu olhei para a caneta na mão dele. Olhei para o rosto do meu filho. O rosto do homem que eu amamentei. O homem que agora tentava me roubar o pouco de dignidade que me restava. Eu senti o cheiro do perfume caro dele. Armani. Comprado com o meu dinheiro, enquanto eu usava sabonete neutro do asilo. Minha mão está doendo muito hoje, Ricardo. Menti, fazendo uma careta de dor. Minha voz saiu trêmula, propositalmente frágil. A artrite. Não consigo segurar a caneta. Deixa aqui, meu filho. Amanhã, se eu estiver melhor, eu peço para a enfermeira me ajudar e assino. Ele hesitou. Ficou impaciente. Mãe, é urgente. Tenta, vai. Não consigo, meu filho. Ai, que dor! Soltei um gemido teatral. Deixa na mesinha, eu prometo. Ele bufou, irritado, mas deixou o papel. Tá bom, mas tem que ser essa semana, mãe, senão a senhora fica sem o dinheiro dos remédios. Ameaça velada. Se eu não assinasse, eles cortariam meu sustento. Assim que ele saiu batendo a porta, eu peguei o documento. Li cada palavra. Plenos poderes. Irrevogável. Eles achavam que eu era uma velha tonta. Uma velha senil que só servia para ocupar espaço. Eles não faziam ideia de com quem estavam lidando. Foi naquela noite, olhando para o teto manchado de infiltração do quarto 104, ouvindo o ronco suave da Dona Lourdes, que eu decidi. Eu não ia morrer ali. Eu não ia assinar nada. Eu ia lutar. Mas eu precisava de um plano. E precisava de ajuda. Foi quando lembrei do único telefone que eu sabia de cor além do de casa. O telefone do Dr. Siqueira, o advogado do meu falecido marido. O homem que guardava o segredo que nem meus filhos sabiam. Naquela noite, depois que o Ricardo saiu com sua arrogância e seu perfume caro, eu não dormi. Fiquei com o papel da procuração escondido embaixo do meu colchão, sentindo a textura dele através do lençol. Aquele papel não era minha sentença de morte. Era a minha arma. Na manhã seguinte, esperei o turno da Kátia, a enfermeira-chefe. Ela era dura, mas eu tinha ouvido a conversa dela. Ela sabia que o que estavam fazendo comigo era errado. Quando ela entrou para medir minha pressão, segurei o braço dela com uma firmeza que ela não esperava. Kátia, eu disse, olhando fundo nos olhos dela. Eu preciso de um favor, não como paciente, mas como ser humano. Ela hesitou, olhando para a porta. Dona Cecília, a senhora sabe que não posso. Meus filhos estão tentando vender minha casa. Eles querem me deixar aqui para sempre sem nada. Minha voz era baixa, mas cortante. Eu preciso fazer uma ligação particular. Ninguém pode saber. Kátia me olhou por longos segundos. Ela viu a lucidez nos meus olhos. Viu o desespero de uma mãe traída. Ela suspirou, tirou o celular do bolso do jaleco e colocou na minha mão, sussurrando. A senhora tem 5 minutos. Vou ficar na porta vigiando. Disquei o número do Dr. Siqueira com os dedos trêmulos. Ele atendeu no segundo toque. Escritório Siqueira e Associados. Siqueira. Sou eu, Cecília Alencar. Houve um silêncio do outro lado. Dona Cecília, meu Deus, a senhora sumiu. O Ricardo me disse que a senhora estava viajando pela Europa, que não queria ser incomodada. Uma risada amarga escapou da minha garganta.
Europa, Siqueira? Estou presa num asilo há 2 anos. Eles estão tentando me fazer assinar uma procuração de plenos poderes. Eles querem vender a casa da Rua das Acácias. Vender? Eles não podem. A casa está no seu nome e o fundo de investimento que o Augusto deixou. Dona Cecília, aquele fundo só pode ser movimentado com a sua assinatura presencial. Eles disseram ao banco que a senhora estava mentalmente incapaz. Eu estou lúcida, Siqueira, mais lúcida do que nunca. Mas preciso sair daqui. Preciso provar quem eu sou. Escute bem, Cecília. A voz do advogado mudou. Ficou profissional, combativa. Não assine nada. Eu vou aí amanhã. Vou como seu representante legal. Se eles tentarem me barrar, chamo a polícia. Aguente firme. Quando devolvi o celular para a Kátia, eu já não era mais a velhinha do quarto 104. Eu era Cecília Alencar. E a guerra tinha começado. Doutor Siqueira cumpriu a promessa. Chegou no dia seguinte, de terno e maleta. A administração tentou impedir, dizendo que não era dia de visita, mas ele mostrou a carteira da OAB e ameaçou com um processo de cárcere privado. Entrou. Sentamos num canto reservado do jardim. Ele me contou tudo. Meus filhos não só gastaram o dinheiro da minha conta corrente, como estavam atolados em dívidas. O negócio do Ricardo faliu. A Vanessa devia fortunas em cartões de crédito. A minha casa, meu patrimônio, era a salvação deles. Eles estão desesperados, Cecília. E pessoas desesperadas cometem erros, disse Siqueira. Ele tirou um pequeno objeto preto da maleta. Um gravador digital minúsculo. A senhora precisa de provas. Precisa deles confessando que a senhora está lúcida e que o plano é roubar o patrimônio. Sem isso, será a sua palavra contra a de 2 filhos preocupados. Peguei o gravador. Era frio e pesado na minha mão. Eu vou conseguir. A oportunidade veio 3 dias depois. Ricardo e Vanessa vieram juntos. Estavam agitados, sorridentes demais. Escondi o gravador no bolso do meu cardigã e apertei o botão REC assim que vi os 2 no corredor. Mãe! Vanessa exclamou me abraçando. Dessa vez o abraço foi mais demorado. Falso, mas demorado. Temos uma novidade. Conseguimos um comprador para a casa. Uma oferta incrível, à vista. É, mãe, Ricardo completou, sentando na minha cama, invadindo meu espaço. Mas precisamos daquela assinatura. Agora. O comprador tem pressa. Com esse dinheiro, vamos te colocar num lugar muito melhor que esse, um spa. Eu fiz minha melhor cara de confusão. Vender a casa? Mas... E as minhas samambaias? E as roupas do papai que estão no armário? Mãe, esquece isso! Ricardo explodiu, perdendo a paciência. Aquilo é velharia. A senhora não vai voltar para lá. Entenda de uma vez. Ricardo, Vanessa repreendeu, mas logo se virou para mim, cruelmente sincera. Mãe, olha para a senhora. A senhora não tem condições de morar sozinha. A casa é grande demais. Vale muito dinheiro para ficar lá parada criando poeira. A gente precisa desse dinheiro. O Ricardo deve a agiotas, mãe. Se não vendermos, eles matam ele. Eu gelei. Agiotas. E eu? Perguntei com voz de choro, mas com a mente afiada gravando cada palavra. Vocês disseram que era temporário. Vocês mentiram para mim? Foi necessário, mãe, Ricardo gritou. A senhora nunca ia aceitar vir para cá por bem. Tivemos que inventar a reforma. Agora assina essa maldita procuração. Eu preciso pensar, murmurei, baixando a cabeça. Não tem pensar. Ricardo agarrou meu braço. Doeu. A festa de aniversário da Vanessa é neste sábado. Vamos fazer na casa. Vai ser a despedida. Na segunda-feira, o comprador assina a escritura. A senhora assina isso agora ou eu juro que a senhora nunca mais vê a luz do sol fora deste quarto. Eu tremia, mas não de medo, de fúria. Eles iam dar uma festa, na minha casa, a despedida do meu lar, sem a dona presente. Está bem, eu disse, fingindo derrota. Deixe o papel, eu assino. Mas minha mão dói. Voltem na segunda cedo, eu prometo. Eles se entreolharam. A ganância falou mais alto.
Eles acharam que tinham vencido. Segunda-feira, às 8 da manhã, mãe, sem falta. Ricardo soltou meu braço. Assim que saíram, tirei o gravador do bolso. A luz vermelha piscava. Eu tinha tudo. A confissão da mentira, a coação, a ameaça, o motivo financeiro espúrio. Sábado, festa de aniversário da Vanessa. Era o dia perfeito. Liguei para o Siqueira novamente. Prepare o carro, doutor. Sábado à noite eu tenho uma festa para ir. A transformação aconteceu dentro de mim naqueles dias. Parei de andar curvada. Comi toda a comida do prato para ganhar forças. Penteei meu cabelo branco com orgulho. Olhei no espelho e não vi mais uma vítima. Vi a matriarca da família Alencar, e ela estava voltando para casa. Sábado chegou. O céu estava limpo, estrelado. Às 7 da noite, Dr. Siqueira chegou à recepção. Dessa vez, não estava sozinho. Estava acompanhado de um oficial de justiça e de 2 policiais. Eu já estava pronta. Vestia um conjunto de linho azul marinho que Kátia tinha me ajudado a passar. Meus sapatos estavam engraxados. A administradora do asilo correu até nós, pálida. O que está acontecendo? A dona Cecília não pode sair sem autorização dos responsáveis. Dr. Siqueira sorriu, um sorriso de tubarão. A dona Cecília é uma cidadã livre, lúcida e capaz. E aqui está a revogação de qualquer tutela provisória que os filhos tenham tentado. Ela sai comigo. E se tentarem impedir, serão indiciados por sequestro. Vamos, Cecília. Ele me ofereceu o braço. Eu segurei com firmeza. O ar da noite nunca teve um cheiro tão doce. Cheiro de liberdade, cheiro de justiça. O carro do Siqueira era confortável. Seguimos em silêncio até o meu bairro. Quando viramos a esquina da Rua das Acácias, eu vi carros importados parados na calçada, música alta, luzes coloridas saindo pelas janelas da minha sala, gente rindo na minha varanda, segurando taças do meu cristal. Meu coração bateu forte, não de medo, mas de adrenalina. Está pronta? Siqueira perguntou. Há 2 anos estou pronta, respondi. O confronto. O portão estava aberto. Entrei pelo jardim. Ninguém me notou a princípio. Eram amigos da Vanessa, gente jovem, superficial, bebendo champanhe. Subi os degraus da varanda. As minhas samambaias estavam mortas, vasos secos, abandonados num canto. Aquilo me deu a força final que eu precisava. Entrei na sala. A música estava ensurdecedora. Ricardo estava perto do aparelho de som, rindo com uma garrafa de uísque na mão. Vanessa dançava no meio da sala com um vestido de paetês segurando um microfone. Gente, ela gritou no microfone, um brinde a mim e a essa casa maravilhosa que vai financiar minha nova vida em Miami. Foi nesse momento que o Dr. Siqueira desligou a música. O silêncio caiu sobre a sala como uma pedra. Vanessa olhou para o aparelho de som, irritada. Ei, quem desligou? Ela se virou e me viu. Eu estava parada no meio da sala, apoiada na minha bengala de madeira escura, ereta como uma rainha. O copo caiu da mão dela. O som do vidro estilhaçando foi o único ruído na sala. Ricardo ficou branco como papel. A garrafa de uísque escorregou dos dedos dele, mas ele a segurou desajeitadamente. Mãe! Ele gaguejou. O quê? Como a senhora. Boa noite, Vanessa. Feliz aniversário. Minha voz saiu firme, projetada, preenchendo o ambiente que eu conhecia tão bem. Vejo que começou a festa sem a dona da casa. Os convidados começaram a cochichar. Quem é ela? É a mãe dela? Achei que tivesse morrido. Ricardo, tire ela daqui! Vanessa gritou histérica, recuperando o ataque. Ela fugiu do asilo, ela está demente. Alguém chame uma ambulância. Ricardo avançou na minha direção. Mãe, a senhora não pode estar aqui. Vamos, eu vou te levar de volta. Antes que ele pudesse me tocar, o oficial de justiça e os 2 policiais entraram na sala, postando-se ao meu lado. Ricardo parou bruscamente, recuando. Ninguém vai me levar a lugar nenhum, Ricardo. Eu disse, dando um passo à frente. Esta é a minha casa, minha escritura, meu suor.
A senhora não está bem da cabeça. Ricardo tentou apelar para os policiais. Ela precisa de cuidados. Dr. Siqueira adiantou-se e ergueu o gravador. Conectou-o no sistema de som da festa, onde a música tocava antes. Apertou o play. A voz do Ricardo ecoou, alta e clara, para todos os convidados ouvirem. A senhora nunca ia aceitar vir para cá por bem. Tivemos que inventar a reforma. O Ricardo deve a agiotas. Se não vendermos, eles matam ele. A senhora assina isso agora, ou eu juro que nunca mais vê a luz do sol. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Os amigos de Vanessa começaram a se afastar, envergonhados. Vanessa estava paralisada, a maquiagem borrada de lágrimas de raiva. Ricardo parecia que ia vomitar. Acabou, eu decretei. Vocês acharam que podiam me apagar, acharam que eu era descartável, mas esqueceram que fui eu quem ensinou vocês a andar. E agora sou eu quem vai ensinar vocês a serem homens e mulheres de verdade, da maneira mais dura. O oficial de justiça entregou os papéis a Ricardo. O que é isso? Ele perguntou, tremendo. Uma ordem de restrição e um aviso de despejo imediato de qualquer ocupante desta residência que não seja a proprietária, Cecília Alencar, explicou Siqueira. E também uma notificação de processo por apropriação indébita, cárcere privado e abuso de incapaz. Mãe, não faz isso. Vanessa se jogou aos meus pés, chorando. Agora o choro era de desespero real. A gente não tem para onde ir. O apartamento do Ricardo foi retomado pelo banco. Eu não tenho dinheiro. Vocês têm saúde, têm juventude, respondi, olhando para ela sem ódio, mas com uma distância infinita. Eu trabalhei até os 70 anos. Está na hora de vocês começarem. Fora, eu disse. Não gritei. Apenas ordenei. Fora da minha casa. Agora. Os policiais conduziram os dois para fora. Eles saíram sob os olhares de julgamento de todos os seus convidados, que também começaram a ir embora rapidamente, pedindo desculpas a mim enquanto passavam. Em 10 minutos, a casa estava vazia. Fiquei sozinha na sala. O chão estava sujo de bebida e cacos de vidro. Siqueira se aproximou. Quer que eu chame uma equipe de limpeza para amanhã, Cecília? Sim, por favor. Quero tirar cada vestígio deles daqui. Caminhei até a varanda. A noite estava fresca. Olhei para os vasos secos das minhas samambaias. Doeu ver como eles deixaram tudo morrer. Mas então, vi um pequeno broto verde surgindo na terra seca de um dos vasos. Uma pequena folha, insistindo em viver, apesar do abandono. Sorri. Eu era aquela planta. Sentei na minha cadeira de balanço antiga. O rangido da madeira foi a música mais linda que ouvi em 2 anos. Eu estava sozinha, sim. Meus filhos eram estranhos para mim agora. A dor da traição nunca sumiria completamente. Ficaria ali, como uma cicatriz em dia de chuva. Mas eu tinha minha dignidade, tinha minha casa, tinha o controle da minha vida de volta. Fechei os olhos e respirei fundo, sentindo o cheiro da minha casa, do meu jardim. Eu venci. Se você chegou até aqui, muito obrigada por me ouvir. Sei que essa história é dura. Talvez você esteja chorando, ou sentindo raiva dos meus filhos, ou talvez alívio por eu ter conseguido justiça. Se essa história tocou seu coração, se você acredita que nenhum idoso deve ser descartado, deixe seu like neste vídeo agora. O seu like é muito importante para que o YouTube mostre essa realidade para mais pessoas. O que você faria no meu lugar? Você perdoaria o Ricardo e a Vanessa? Ou faria exatamente o que eu fiz? Escreva aqui nos comentários. Eu leio todos e quero muito saber a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Temos muitas outras histórias de superação e justiça para contar, e você não vai querer perder a próxima. Compartilhe este vídeo. Obrigada por estar aqui. Obrigada por me ouvir. Até a próxima história. Que Deus abençoe vocês.